Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e sextou por aqui no canal, né? Sexta-feira Santa aí, feriadão aí, começando, feriado de Páscoa, né? Galera, vamos lá. Primeiro eu falar de um assunto que até, desculpa, eu não guardei o nome do amigo aqui que fez o comentário ontem, né? Mas foi uma crítica, né? Vou botar aí entre aspas, né? Ao canal, porque ontem, durante o vídeo, a minha cachorra aqui, a Maia, começou a latir, eu tive até que me levantar aqui e tal, enfim. Só que foi uma colocação ali, né, uma crítica muito bem educada, né? Inclusive elogiava o canal, que para o canal ser mais profissional teria que evitar essa situação, prender cachorro, enfim. Gente, é difícil. Eu tenho muito cachorro. Inclusive, um minuto aqui antes de gravar, minha cachorra estava latindo aqui, então pode acontecer de novo. Já estou, né, alertando. Normalmente não acontece, mas ontem aconteceu e às vezes acontece porque se tem qualquer barulho de gente ali e tô com uma obra em frente, tá? Tô com uma obra em frente. Então, quando tem barulho de gente chegando, né? Apesar de que hoje feriado não deveria ter obra, né? Mas há pouco teve barulho ali de gente conversando e minha cachorra fica doida, começa a latir. Então, mas o que eu quero dizer disso tudo, né, é que sempre quando for uma colocação assim, e que eu concordo, né, o ideal era que o vídeo fosse editado, bonitinho, né, sem intercorrências, né, é uma crítica válida, né, um comentário que eu agradeço aí de coração, porque a gente tenta melhorar, tenta fazer o melhor possível. Estou gravando aqui, né, de casa, como vocês podem ver, tem um armário aqui, tem uma porta, tem outro armário, né? E isso acontece, né? Com o tempo a gente vai tentar melhorar o cenário. Antes eu gravava de outro cômodo da casa, né? Que tinha aquele quadro do Botafogo, a bandeirinha tá aqui, ó. É porque agora eu tô posicionando o celular um pouco mais alto, então, ó, se eu botar a bandeirinha, ela fica muito baixa. Então, aos poucos a gente vai organizando a casa, mas agradeço, porque eu sei que se a pessoa faz um comentário, que é uma crítica construtiva, né, com educação, né, eu super agradeço mesmo, tá, de coração. E um detalhe até interessante, antes da gente entrar no assunto do Botafogo, né, momento para assuntos aleatórios, mas que tem a ver. Eu estava conversando com um amigo outro dia, né, e a gente falando assim de coisas que mudaram depois de tudo que aconteceu no mundo, né? Vocês já sabem, em 2020, a gente percebeu que muitas reuniões presenciais, às vezes a gente viajava, ponte aérea Rio-São Paulo, então, né, era comum você ir para uma reunião, voltar para o Rio e vice-versa, né? Ou então alguém de São Paulo vir ao Rio, ter a reunião, voltar para São Paulo, e que isso tudo a gente percebeu a partir de 2020, que muita coisa poderia ser feita de modo remoto, né? Aqui através da telinha. Então é interessante, é curioso isso, né? Que dentro de uma situação muito ruim, né? Para dizer o mínimo do que o mundo enfrentou, né? A humanidade enfrentou, uma coisa pelo menos positiva, a gente pode dizer, que mudou isso. Então estou gravando de casa, como outros setoristas, outros influenciadores, o nome que você quiser dizer, né? Jornalistas do Botafogo, também às vezes enfrentam, né? Eu assisto vários, então estava assistindo ontem, por exemplo, o Depp, né? E ele no meio da live dele, peraí, gente, só um minuto, tal. Porque a namorada dele tinha chegado, ele tinha esquecido de deixar a porta destrancada, né? E são coisas normais que a gente sabe que acontece, né? Ou então barulho de obra mesmo, né? Vira e mexe, o TF também comenta isso. Enfim, todo mundo que trabalha de casa está sujeito a essas situações, mas claro, com certeza, a gente tenta de toda forma blindar, né, para que na hora que a gente grave esteja tudo certo. Eu aqui perto de casa tenho simplesmente um heliponto, então tem helicóptero que chega aqui a todo momento, eu fecho aqui tudo, hoje está fresquinho, então tá tranquilo, mas tem dia que está muito calor, aí tem que ligar o ar-condicionado, e o ar-condicionado já faz um certo barulho, ou então liga o ventilador, né, faz barulho também, né. Galera, vamos logo ao que interessa, fiquei aqui de papo 4 minutos, mas de vez em quando é legal a gente trocar essa ideia. E vamos lá, daqui a pouco ela pode latir, não estou me isentando. Gente, o Botafogo emprestou o JP Galvão, tá, para Chapecoense, para a disputa da Série B. Enfim, a gente sabe que o Botafogo hoje tem um elenco muito grande, e
isso aí vai acontecer, é importante, né? O JP Galvão ficou muito marcado ali pelaquela atuação dele no clássico com o Flamengo, no Newton Santos, ano passado, né? Não foi bem, mas é um jogador aí que tem suas qualidades, 22 anos, né? Veio do Vasco, ele recentemente esteve na Inter de Limeira, tá? Disputando o Campeonato Paulista e agora sendo emprestado à Chapecoense. E é isso, eu acho que tem outros jogadores aí do Botafogo, o elenco do Botafogo tem outros jogadores que talvez sigam o mesmo caminho também de empréstimo, né? Da rodagem. A gente tem falado muito aqui do Matheus Nascimento, né? O próprio Diego Hernandes, que são jogadores que perderam espaço, né? Não aproveitaram as oportunidades, digamos assim, acabaram perdendo espaço no Botafogo e que talvez o caminho ideal seja esse: jogar uma Série B, jogar até uma Série A, quem sabe, né? E depois retornar ao Botafogo com mais experiência, né? Então é isso aí, boa sorte aí pro JP Galvão. Galera, falando rapidamente aqui do futebol feminino, o Botafogo empatou ontem em casa 0-0, né, diante do Real Brasília, né? O Botafogo teve bastante chance, várias oportunidades, não conseguiu abrir o placar, então um empatezinho em casa, incômodo. Até na transmissão, acho que foi o Gabiru não, tenho certeza, o Gabiru que estava narrando, lembrou no final, tá parecendo o Botafogo do Campeonato Brasileiro de 22, né, que a gente ganhava fora e não conseguia ganhar em casa, né? O Botafogo já tinha uma derrota para o Grêmio que ontem, né, o Grêmio que ganhou do Botafogo de 2-0 no Newton Santos, perdeu para o Palmeiras, que o Botafogo tinha ganho, enfim, então perde-ganha danado, né? O importante é o Botafogo feminino se manter ali no G8, então um empatezinho aí que não estava nos planos, e o próximo jogo é Botafogo e São Paulo lá em Cotia, tá? No final de semana. Vamos lá, Botafogo anunciou ontem, né? Não oficialmente ainda, mas a gente já sabe, acertou com o Léo Coelho, que vai vir para ser o diretor da base do Botafogo, tá? Inclusive, o Léo Coelho tem passagens aí até pelo Lyon, né? E estava lá no Atlético Paranaense, que é um clube referência, né, no Brasil em questões aí de base, né? Vários jogadores do Atlético Paranaense têm revelado nos últimos anos e normalmente negociado muito bem para a Europa, né? Então o Léo Coelho aí, inclusive vou falar daqui a pouco da entrevista do Durcésio, que ontem foi um dos grandes assuntos, né? Um dos grandes assuntos foi a entrevista do Durcésio para o GE, né? Logo de manhã. E uma das coisas que o Durcésio falou é que o Thiano Gomes, né? Ele foi perguntado: o Thiano Gomes então sai? Não, o Thiano Gomes continua, né? O Thiano Gomes que está lá em Dallas, né? Com a garotada na Dallas Cup, continua, só que o Léo Coelho vai entrar acima, né? Ali na hierarquia da base, o Léo Coelho chega aí como um grande diretor, enfim, da base do Fogão, né? Já dando spoiler, né? Foram várias falas interessantes aí do Durcésio. O Durcésio disse justamente isso, que o Botafogo hoje tem capacidade de tirar, né, fazer propostas, né, melhor dizendo, profissionais que estão bem empregados, né, como era o caso do Léo Coelho no Atlético Paranaense, graças à força hoje da SAF do Botafogo, né? Então, boa sorte aí para o Léo Coelho nessa empreitada. Vou falar logo do Durcésio, já que eu entrei no assunto, e depois eu finalizo com o Oscar Romero, né, que é o assunto aí que eu botei na thumb, mas realmente as falas do Durcésio dominaram, né? Vários assuntos foram abordados no GE. Quem quiser ver a entrevista completa, tá não só no site, mas também, naturalmente, aqui no YouTube, né? A entrevista que foi ao vivo, na parte ali dos setoristas, né? Participação do próprio Depp, enfim, com o Durcésio. Então, sobre novo técnico, né? O Durcésio, que a gente sabe tem uma linha direta ali com o Textor, né? Já falou em outras entrevistas que, além de amigos, eles se falam praticamente diariamente. Então, o Durcésio elogiou o Fábio Matias, mas disse que o novo técnico deve ser anunciado muito em breve. Confirmou a história que o Botafogo está conversando com 2 técnicos, né? E disse que sobre um terceiro nome, parece que existe, mas que ele nem quis saber, porque o Durcésio, ele mesmo admite que ele acaba, às vezes, falando demais. Isso aí, gente, vou até entrar nesse tópico, porque eu vi muita gente ontem cornetando o Durcésio, dizendo que ele falou demais, né? Que ele falou demais,
que ele, por justamente ter esse canal aí de comunicação com texto, deveria, né, ficar mais quieto. Gente, vamos lá, vamos algumas opiniões aqui minhas, tá? Eu já digo logo que eu acho que o Durcésio foi bem na entrevista. O Durcésio é um cara sempre muito franco, né? Muito direto. Ele é um dirigente, ao contrário do político, né? Que a gente está acostumado, o cartola, melhor dizendo, né? Que às vezes dá uma volta, enrola, tal. O Durcésio, eu sempre acredito muito no que ele fala. Ele passa essa credibilidade, ele passa essa transparência, né? O Durcésio é aquele cara que, dependendo da idade de quem está assistindo aí, é aquele cara que você gostaria de ser, que fosse seu avô, ou seu pai, né? Ou enfim, um amigo seu, né? Um cara bonachão, um cara agradável, né? E que, além de tudo, entrou, né, naturalmente para a história do Botafogo como aquele presidente que fez a construção da SAF, né? Permitiu que a SAF viesse para o Botafogo enfim, não teve vaidades, né? Como muitos dirigentes, né, passaram pelo Botafogo, tinham aquela vaidade e ele não viu problema nenhum de deixar os holofotes, né, como presidente do Botafogo, né, passarem, obviamente, para o texto e hoje ele ser um mero, com várias aspas, né, presidente só do Botafogo Social, né? Eu acho que ele botou o nome dele na história, né, e vem colocando, né, vem sendo um cara aí muito empresário de sucesso, um cara realizado financeiramente, né? O Durcésio, um cara gente boa, né, que sempre a foto dele tradicional apontando, né, já mostra aí a humildade dele, né, que ele tá sempre apontando para quem tá com ele, tipo assim, a pessoa, o cara é quem tá comigo, não sou eu, né? Então, enfim, vi muita gente cornetando, de repente você que tá me assistindo aí vai dizer, achei que o Durcésio falou demais, né, abriu a boca demais, mas eu não vi ele revelando nada, assim, que fosse um segredo, né? Achei que ele foi bem, tá? Minha opinião, tá? Aqui. Achei que o Durcésio falou natural. Ele é um cara franco, né? Ele não é aquele cara, como eu disse, rolando lero, né? Que vai dar voltas, voltas, voltas e não vai responder, né? Falando um assunto também que é muito importante, foi tocado aí no podcast do GE, foi justamente o CT, né? E o Durcésio falou, pô, é uma coisa que já era para ter saído, né? Tá até demorando demais, mas também, assim como o técnico, está próximo de a gente ter notícias muito boas, né? Ele revelou que o Botafogo busca, né? Tá em busca e tá de olho em alguns terrenos próximos ao Lonier, tá? Então, aquela região ali de Vargem Pequena, né? Recreio, Vargem Grande, por ali. Tem a possibilidade até de um terreno ser cedido pela prefeitura em comodato, tá? Pela prefeitura. Então o Botafogo vai acabar que vai geograficamente estar próximo, mas ter que espalhar ali as suas divisões de base, né? E também o profissional. A gente não vai conseguir reunir tudo num mega terreno, que era aquela ideia inicial, mas de qualquer maneira, o Lonier hoje, até comentei com vocês esses dias, eu tive lá no Lonier e já teve muitas melhorias, muitas mudanças o que era antes, né? E tem a questão toda dos irmãos Moreira Salles, enfim, que continuam apoiando aí também a SAF, né? Trocando uma figurinha. Então, assim, hoje a gente tem o Botafogo, incrivelmente, né, vivendo uma paz, assim, o social com o Durcésio, ótimo relacionamento com a SAF, né? Como eu disse também, a questão do Lonier. Então, tudo isso aí está em conjunto. E sobre o CT, justamente o que o Durcésio falou, e que todos nós sabemos, não tem como um clube sobreviver, não tem como um clube pensar no futuro se não tiver uma base forte, né? E que o Botafogo não pode ficar eternamente contratando jogadores como tem feito, né? Então o Durcésio deixou isso bem claro e vamos aguardar e tomara que tenhamos notícias, né? Gostei que ele falou justamente isso, né? Que já até passou da hora, já está demorando até demais, mas a gente sabe que tem muita burocracia envolvida, ainda mais quando envolve, de fato, né, política, Prefeitura do Rio, né, terrenos, enfim. Então, basicamente, isso aí do Durcésio sobre a base. E também foi perguntado o seguinte, vai ser do Botafogo ou da Eagle Holding, tá? E aí ele respondeu que vai ser, um projeto da Holding, tá? Então, dentro daquela coisa que a gente já sabe que o Textor gosta tanto, né, que é justamente um projeto que englobe Lyon, enfim,
até outras equipes, né? Ele falou recentemente, o Textor falou recentemente no podcast da Botafogo TV, que tem até esse plano de expandir para outras equipes que não necessariamente sejam da holding, mas que tenham interesse de fazer parcerias com o Fogão, tá? Gente, outra coisa que também foi uma fala aí polêmica, né? O Depp perguntou para o Durcésio sobre aquela história de que o Botafogo Social teria indicado o Cuca ano passado, né? E aí o Durcésio respondeu, disse que não, foi até o contrário, que logo após aquele jogo, fatídico jogo lá de São Januário, né, Botafogo e Grêmio, 4-3, o Textor ligou para o Durcésio e falou, liga para o Cuca, eu sei que você tem o contato do Cuca, liga para o Cuca, né, então que partiu do Textor, né? E aí o Durcésio ligou para o Cuca naquela ocasião recusou, porque ainda estava rolando aquele processo dele lá na Suíça, né? Ao contrário de agora, quando ele assume o Atlético Paranaense, a questão aí de 2 semanas atrás, já com tudo resolvido, né? A polêmica vai estar sempre, né, ligada ao nome do Cuca, vai ter sempre aquela, né, desconfiança, aquela banana que alguns jornalistas vão jogar na pista ali pro Cuca, mas pelo menos ele resolveu. Naquela época ali, acho que foi em novembro, né? O Cuca não topou e que teria sido um pedido do Textor. E aí muita gente criticou que o Durcésio, as coisas estão indo bem no Botafogo, agora tá tudo calmo, por que desenterrar essa história? Eu acho que não afeta em nada, justamente porque tudo tá tranquilo hoje no Botafogo. Não vai mudar o Fábio Matias, não vai mudar o próximo técnico que vai chegar, não causa crise nenhuma. A gente sabia que naquele momento ali, você pode até discordar de que o Textor tenha pensado no Cuca, né? A gente sabe que tem hoje muitas opiniões aí, né, veementes, né, em relação ao nome do Cuca, por tudo que eu acabei de relatar. Mas assim, era uma situação de urgência, tava o Lúcio Flávio, o Botafogo já tinha tomado uma semana antes aquela virada para o Palmeiras, aí toma a virada para o Grêmio e já era o desespero. O título está indo embora, né? E aí eu não vejo nada fora do normal do Textor ter pensado no nome do Cuca, né, para ser esse bombeiro. E é isso, o Durcésio revelou, né, até porque, para que se entendesse, né, e ele deixou isso claro também ontem na entrevista, é que assim, palpitar, ele dá palpite, vez ou outra, sobre o jogador, sobre o técnico, sobre alguma situação, como amigo, né, que o Durcésio é do John Textor, pela boa relação que eles têm, né? Na verdade, o Durcésio falou assim, é quase um amigo, né, o Textor. Então, assim, um cara próximo, né, um cara muito próximo, um cara que tem um carinho por ele, enfim. Então, assim, ele é ouvido, né? Eu acho assim, o Durcésio, ele é ouvido pelo Textor, mas não quer dizer que ele tem ali uma opinião fundamental, né? Que o Textor vai seguir porque o Durcésio, né? Ele é ouvido, é um cara que é ouvido, é um cara que tá ali, que é importante, né? Que é importante ainda no Botafogo. Lembrando, né, que o social são 10% só da SAF, né, e tudo mais. Mas é um cara que eles têm um respeito muito grande, né, os dois ali. Outra pergunta também que muita gente considerou, né, que foi incisiva, que foi a questão de botou o Durcésio contra a parede, foi aquela questão que no passado já houve uma dúvida de que não estava havendo uma transparência muito grande, algumas contas ali, o social do Botafogo estava deixando passar em relação à SAF, né? E aí o Durcésio respondeu também tranquilamente que hoje a coisa já está totalmente sanada, que ele faz parte de um conselho administrativo junto com o Textor e mais 3 americanos, né? Mas que existe um conselho fiscal, existe uma outra fiscalização para justamente fazer, né? Que significa isso? Fazer valer o acordo, o contrato, né, que a Igor Holding tem quando adquiriu, né, a SAF do Botafogo. Existem parâmetros que a Igor Holding tem que respeitar, repasses também ao social do Botafogo, né? E aí o Durcésio até comentou, o Textor está injetando mais dinheiro até do que precisava, né? Basta dizer a contratação aí de 20 milhões de euros do próprio Luiz Henrique, foi até o exemplo que ele deu, né? Então, isso aí está tudo hoje muito tranquilo. Vamos falar outro assunto também que foi abordado, que às vezes passa batido, mas que é muito importante, que é a questão da dívida do Botafogo, né? O Durcésio lembrou que em 2021, o Botafogo ali tentando, né, voltar à Série A,
a dívida, o Botafogo chegou a ser o clube que tinha a maior dívida do país, tá? Depois, logo depois, ele disse que outros clubes ultrapassaram nesse ranking que ninguém quer ultrapassar, né? Mas o Botafogo estava ali no top dos clubes que mais deviam, né? E essa dívida batia quase 1 bilhão, quase 1 bilhão. Eu lembro quando a SAF chega no Botafogo, conversando com torcedores de outros times, né? Um clube, inclusive, aqui do Rio. Os caras, eu acho que era uma mistura de torcida contra, né, o Botafogo, natural, né, de hate, mas também ninguém acreditava, falava assim, mas o cara tá comprando o Botafogo a preço de banana e não vai pagar as dívidas do Botafogo, né? E teve vários jornalistas que também seguiram esse discurso, né? E, gente, é impressionante. Essa dívida que estava batendo 1 bilhão, hoje, né, ela ainda é grande, ela ainda é muito grande, mas ela é de 400 e poucos milhões, né? Então, justamente essa redução de 600 milhões na dívida foi abordado e a gente tem que comemorar e muito, né? A famosa vitória fora de campo, né? Então, o Durcésio deixou muito claro que nos próximos 10, 15 anos, o Botafogo vai estar totalmente, né, zerado de dívidas, porque essas dívidas atuais que o Botafogo está justamente acertando o pagamento, eu tenho falado disso aqui no canal, quem me acompanha sabe, existem algumas que prevê justamente esse período, 10, 12 anos, 15 anos, no máximo, do Botafogo está sanando todas essas dívidas. Então, a importância que foi a SAF, né, não é possível que alguém, em pleno 2024, ainda seja contra esse processo todo que o Botafogo passou, né? Não é passar pano para a SAF, não é, enfim, puxar o saco do texto, não precisa disso, mas a gente vai estar aqui, obviamente, sempre observando as coisas boas, as coisas ruins que acontecem, mas de um modo geral, né, o que o Durcésio falou é uma grande verdade. O Botafogo não tinha dinheiro na conta, devendo horrores, né, o clube prestes a fechar, né, a gente não ia deixar fechar, porque a gente tem essa torcida, que é o maior patrimônio do clube, mas o Botafogo estava ali realmente em uma situação muito difícil. Há quanto tempo você não escuta falar que o Botafogo está com salários atrasados, né, ou está sendo processado por ex-funcionário, né? Então, assim, a gente hoje vive um momento, né, o torcedor do Botafogo, e eu me incluo aí, às vezes a gente faz meio que aquela coisa, fingir costume, né? Ver com naturalidade, o Botafogo comprou o Luiz Henrique por 20 milhões, agora vai tentar também o Thiago Almada também por mais 20 milhões de euros, né? Só que assim, a gente tem que parar e pensar, não é que o Botafogo vai ser campeão de tudo agora, né? A gente sabe que é difícil ter outros grandes clubes do Brasil também com grandes investimentos, mas o elenco que o Botafogo tem hoje, né, é um elenco inimaginável há 2, 3 anos atrás. Essa é a grande verdade. As opções que a gente tem, Carlos, mas a zaga ainda não tá boa, não sei o que, beleza. Mas o que a gente tem hoje, né, do Botafogo não ter mais problemas de trazer alguém, porque é muito caro, né? Óbvio, o Botafogo não tem dinheiro para trazer jogadores, sei lá, o Messi, o Botafogo não tem condições, né? Mas hoje o Botafogo tem um poderio muito, muito grande, que aí a gente coloca o Botafogo no top 5, vai lá, né, do Brasil aí, e, quiçá, América do Sul, né, de força. É o 8º elenco mais valioso da Libertadores, é um exemplo, né, mas eu até considero que o Botafogo está até um pouco acima, 5º, 6º elenco, na verdade, né. Tem gente aí chegando, enfim. Então, gente, é um bate-papo aqui hoje, tá estourando aqui o tempo, porque eu acho que é importante isso, e o Durcésio justamente fala o seguinte: o Botafogo deu muita sorte em ter um John Textor, eu concordo, e que o futuro do Botafogo é brilhante, eu assino embaixo, tenho certeza. Se o nosso presente hoje é um presente muito mais confortável do que era, né, como eu falei, anos atrás, né, acho que o torcedor do Botafogo hoje, a gente já discute, como é que é o meio de campo? Gregory, Marlon Freitas, não, Tietê, Danilo, não, mas tem o Alan que tá chegando aí, e agora, não, o Eduardo, mas tem o Oscar Romero, né, então, Raí, a garotada da base e tal, então assim, hoje o Botafogo respira, de fato, novos tempos, e o melhor de tudo é isso que eu tenho falado, a cada ano que passar, o Botafogo vai estar mais forte, né, e isso para os torcedores dos outros times é um desespero. Por isso que não caiam
falas aí dos outros times, né? Ah, mas o Textor é falastrão e não sei o quê. Falando desse assunto também, até nisso o Durcésio entrou no assunto da corrupção, das denúncias de corrupção, né, que o Textor fez recentemente, e aí o Durcésio, daquele jeito dele, né, não, tem uma confidencialidade, eu não posso falar nada, mas são 17 jogos. Mas também, galera, isso não muda em nada, né? Sinceramente, por mais que o Durcésio ele tenha aberto um pouco o bico, como diriam outros, né? Não muda nada. Inclusive, ele deixa claro o seguinte, que não esse dossiê que está quase pronto, né? Ele fala isso, não é que vai revelar que o Botafogo foi garfado e tal. Diz que não é choro, porque o Botafogo perdeu o Brasileirão. É simplesmente o que eu já venho falando aqui. O Textor vai comprovar as falas dele de que há corrupção no futebol brasileiro, né? Então vai comprovar de uma forma mais contundente, né? E isso lá no Ministério Público, não mais no STJD. Então, algumas falas aí do Durcésio, deixa eu ver se tem algum assunto aí, ele falou muita coisa, né? Basicamente isso do dossiê, aspas para o Durcésio, em vez de massacrar, as pessoas deveriam esperar. É impressionante o dossiê. Já deu esse spoiler que é impressionante. Então é justamente isso que eu estava falando, gente. Não é que a gente vai passar pano para tudo que o Textor fizer, né? Mas o torcedor do Botafogo tem que ter essa consciência que hoje, graças a Deus, a gente vive novos tempos, graças ao Textor, graças a Igor Holden, graças a SAF, graças ao Durcésio, que fez essa ponte, né? Então a gente vive novos tempos, né? Ele inclusive falou também até o Botafogo Social também, muita coisa mudou lá, e faz tempo que eu não vou a General Severiano, na sede ali, muita coisa, quadras reformadas, né? A própria quadra que o Botafogo joga, o NBB, ele falou, é um ginásio pequeno, só para 800 torcedores, mas todo bonitinho, todo organizado, piscinas reformadas, vai reformar também ali do Morisco Mar, para que o Botafogo revitalize também outras atividades esportivas como polo aquático, possibilidade do Botafogo voltar com o vôlei. Então, muita coisa também boa acontecendo nos esportes olímpicos, né? Falou disso também, do Botafogo podendo chegar até 8, né, representantes dos esportes olímpicos em Paris 2024, nas próximas Olimpíadas. Gente, chega de Durcésio, mas foi muito boa a entrevista. Se você não assistiu, recomendo que assista, mas eu fiz aqui um resumão, né? E agora fala do Oscar Romero, né? Que é até o assunto da thumb, mas ficou até em segundo plano, né? Diante do Durcésio aí falando. O Oscar Romero fez uma ótima apresentação, coletiva de apresentação, considerei, foi muito bem, foi muito firme. Claro, foi perguntado sobre a questão do irmão gêmeo lá do Corinthians, né? Tem até um caso curioso, né? Que a conta do Instagram do Oscar Romero é junto com a do Ángel Romero, é o Tim Romero, né? Então, interessante, mas assim, curioso, né? Um no Corinthians, outro agora no Botafogo. E ele teve falas bem interessantes, a questão da camisa 70, né? Que ele disse que é uma homenagem ao Garrincha, então 10 vezes o 7 do Garrincha, então o número 70, foi legal isso. Falou do Newton Santos também, né? Tá jogando no estádio Newton Santos, que ele sabe que era um dos top 5, top 5 zagueiros de todos os tempos, né? Defensores de todos os tempos da história do futebol. Então um cara que traz isso, né? esse respeito, e um cara que já passou por equipes, né? De porte, como o próprio Boca Juniors, o Cerro Porteño lá no Paraguai, enfim. O Oscar Romero pareceu bem empolgado, estava com a esposa, tenho certeza que a Aline Bordalo vai trazer um conteúdo ali de entrevista, porque a Aline estava lá com a esposa que está grávida, estão esperando uma menininha aí, uma Romerinha. E depois também eu achei que foi muito legal, né? Bom, uma fala importante do Oscar Romero, que ele não citou, obviamente, nominalmente o Eduardo, mas falou que todo clube que ele chega pensando em titularidade, em jogar, né? Então, assim, pareceu bem firme quanto a isso. Achei bacana esse pensamento, não ser aquela coisa de vou só passar um tempo ali no Botafogo, ganhar uma grana e tá ótimo. Não, me pareceu afim de jogo, né? Afim de retornar à seleção paraguaia. Falou do bom relacionamento com o Gatito, né? Seu colega aí de Paraguai, que foi muito bem acolhido pelos jogadores do Botafogo, estrangeiros, argentinos, uruguaios, né? E depois que isso é uma coisa muito legal que
está acontecendo, está começando a acontecer, e que eu acho que até tira um pouco aquela frieza da coletiva, é que o jogador sai da sala de imprensa e vai direto para os estúdios da Botafogo TV. Então ele chegou na Botafogo TV, deu uma entrevista ali no sofá para Amanda e para o Cadu, meu xará Cadu, mais descontraído, ganhou uns presentinhos, já a sacolinha ali para a filha dele, que vai nascer, né, da Botafogo Baby. Então foi uma entrevista mais descontraída e que ele estava muito firme, assim, achei o cara realmente animado em vir e buscar ser titular do Botafogo, jogar Libertadores, ele tem experiência de Libertadores, né? Então eu acho que uma contratação muito boa, né? O São Paulo era um clube, até falei ontem com um amigo meu, São Paulino, que estava de olho nele, né? E tem até essa brincadeira que ele é o gêmeo bom de bola, né? Então é um camisa 10 clássico, canhoto, e que eu acho que realmente vai somar muito. Não estou dizendo que ele vai tomar a posição do Eduardo, mas a gente já viu que o Eduardo não aguenta esse ritmo alucinante do calendário brasileiro, né? Então quem sabe aí um revezamento. Tomara aí que dê tudo certo, boa sorte aí pro Oscar Romero, né? Que quer ser chamado de Oscar. Então a camisa dele, Oscar 70. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Deixa eu dar um giro aqui, um F5, para ver se tem alguma novidade, alguma bomba de última hora, técnico anunciado para vocês. Galera, passei de 30 minutos, deixe seu like, faça seu comentário. Se você não é inscrito, não custa nada, não perde nenhum segundinho. Vai aqui embaixo, clica no botão para inscrever-se, que a gente precisa muito disso para engajar e que o canal Botafogo Digital apareça mais na telinha ali, no celular dos botafoguenses que de repente ainda não conhecem o canal, ou até já assistem normalmente o canal, mas não estão interagindo, não estão deixando like, não estão se inscrevendo, né? Então, para o YouTube ver que, poxa, é um conteúdo bacana e apresentar isso para mais irmãos de camisa. Galera, é isso por hora. Comenta aí embaixo o que você achou das falas do Césio. Do Césio, na sua opinião, falou demais? Deu com a língua nos dentes? Abriu o bico? Ou não? Ou se ele foi contido ali e falou... Na minha opinião, foi isso, tá? Mas você pode discordar com a educação, todo mundo pode discordar. Tamo junto, aquele abraço, uma sexta-feira aí abençoada para todos nós. Valeu!